Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso jornal Hora Jurídica. O nosso encontro, você sabe, todos os dias às 18 horas nesse local. Hoje nós vamos falar sobre decisões do Supremo Tribunal Federal. Nós já temos data marcada para o julgamento dos recursos de Bolsonaro e dos outros réus. Vamos falar também de algumas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, uma recomendação que foi dada pelo CNJ aos juízes de todo o Brasil e, claro, vamos falar também dos acontecimentos lá no estado do Rio de Janeiro e uma tensão, uma suposta tensão existente entre o governador Cláudio Castro e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, então a gente começa falando sobre os destaques do dia, trazendo o Supremo Tribunal Federal, porque já foi marcada a data para o julgamento dos recursos do Núcleo 1, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Carolina Vilela está aqui comigo e daqui a pouco ela vai falar um pouquinho mais sobre esse julgamento, não é, Carol? É isso mesmo. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Hilda, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Hora Jurídica. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre o julgamento dos recursos dos réus do Núcleo 1. Então, o Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento desses recursos, que vai ocorrer em sessão virtual entre os dias 7 e 14 de novembro. E daqui a pouco a gente fala com a Carol mais um pouquinho para saber quais foram os argumentos trazidos pelos réus nesses embargos de declaração que foram apresentados. A Hilda tem notícia pra gente do CNJ, que hoje, terça-feira, e a cada 15 dias acontecem sessões lá no CNJ, de uma recomendação que foi votada e aprovada por unanimidade pelos membros do CNJ com recomendação aos juízes. Não conta tudo não, Hilda, só um spoiler. Boa noite, Karina. Isso, boa noite, Carol, a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, tem a ver com a questão dos policiais militares, Karina, mas eu explico tudo daqui a pouco. Exatamente, e nós temos também decisão lá no Tribunal Superior do Trabalho. A vaga aberta com a aposentadoria do ministro Aloísio Correia da Veiga está aqui e escalada para ser alcançada pelos desembargadores dos TRTs, cuja lista tríplice deve ser encaminhada ao presidente da República, depois para a indicação e sabatina no Senado. A Hilda também vai falar para a gente a quantas anda essa lista tríplice e como se dá esse processo. E na segurança pública, essa operação contenção do Rio de Janeiro já deixou vários mortos, inclusive policiais, teve muitas prisões, mais de 2.000 agentes entre policiais civis e militares envolvidos, e a gente vai falar no finalzinho do nosso jornal com o Fábio Panunzio. Agora vamos falar com Carolina Vilela sobre esse julgamento do recurso de Jair Bolsonaro e de outros réus. Carol, quais são os principais argumentos? Vamos começar pelos embargos, pelo recurso apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro. Quais são os principais argumentos que eles trazem para tentar afastar a condenação de 27 anos que os ministros decidiram, não foi isso mesmo? É isso mesmo, Karina. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado e outros crimes, como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O acórdão com todo o teor da decisão desse julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi divulgado no dia 22 de outubro. E aí as defesas dos 8 réus deste núcleo, que é o Núcleo 1, considerado o núcleo crucial desta tentativa de golpe de Estado, tinham 5 dias para apresentar recursos. E aí as defesas apresentaram, ainda nesta segunda-feira, que é quando o prazo terminava, apenas a defesa do tenente-coronel Mauro Cid, que é o colaborador, fez aquele acordo de colaboração premiada e é o delator deste esquema, é que não apresentou recursos contra a decisão. E nos embargos de declaração, que é o tipo de recurso que poderia ser apresentado nesta situação, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro questiona principalmente a imputação dos atos de 8 de janeiro de 2023
ao ex-presidente. Segundo a defesa, houve uma contradição ao imputar a autoria imediata a Bolsonaro, já que 1.600 pessoas foram denunciadas ali pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e, de acordo com a defesa de Bolsonaro, não seria possível, então, juridicamente, tecnicamente, imputar a ele culpa em relação aos atos que ele não teria participado ou praticado. A defesa também alega que não teve o cerceamento de defesa, que não teve acesso aos mais de 70 terabytes de dados enviados ali no processo, não teve tempo hábil para analisar toda aquela documentação, todas as provas anexadas ao processo, criticou a pena, alegando que ela foi elevada, 27 anos e 3 meses de prisão, apontou aplicação desproporcional de aumentos em diferentes crimes e alega o que se chama de bis idem. O bis idem. A usar as mesmas circunstâncias para agravar a pena em múltiplas fases. E, por fim, pede que sejam sanadas o que diz ser omissão, contradição no acórdão, para que isso possa resultar na reforma da condenação ou até mesmo na redução da pena definitiva. Ou para absolver ou para diminuir a pena de toda forma. Quando a gente fala desse bis in idem e a defesa traz esse argumento, significa que o mesmo fato teria sido utilizado como ponderação para definir a pena em 2 fases do momento da dosimetria. Então a gente explicou na época do julgamento, não é, Carol, que para o juiz aplicar a pena para um condenado, ele vai, no primeiro momento, na primeira fase, aplicar a pena base, levando em conta as circunstâncias pessoais do agente. Depois ele leva em consideração questões atenuantes e agravantes e depois, na terceira fase, circunstâncias de causas de aumento ou diminuição da pena. Então, esse argumento trazido pela defesa de Bolsonaro, de que teria havido, então, esse bis in idem, o mesmo fato teria sido utilizado 2 vezes para ponderar essa pena, vai ser analisado pelos ministros. Só para lembrar, esses embargos de declaração é um tipo de recurso que existe, tanto no Código de Processo Civil como penal, para esclarecer pontos fundamentais que podem, inclusive, modificar o resultado do julgamento. Então, se houver uma mudança no cômputo da pena, aqueles 27 anos pode cair para um outro número menor, ou pode até convencer os ministros a uma possível absolvição. Mas isso ainda no plano das ideias, né? Aqui nós temos o que a gente acha, também no campo das ideias, e levando em consideração tudo que a gente acompanhou até agora, pouco provável de ocorrer alguma mudança significativa na decisão, na condenação, até mesmo porque foi um fórum alto, Isso. 4 votos a 1. O único ministro que votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro foi o ministro Luiz Fux. Então, as alegações feitas agora por praticamente todas as defesas, lembrando que apenas a que não recorreu é a do Mauro Cid, são as mesmas alegações que foram levadas ao julgamento, que estavam e que constavam nas preliminares, Desde o recebimento da denúncia, não é, Carol? Que foram rejeitadas pelos ministros no recebimento da denúncia e também durante o julgamento. São teses que também foram levadas nas alegações finais. Ou seja, foram levadas nas alegações finais, no recebimento da denúncia e na tribuna, durante o julgamento em si. Então, eu acho que é pouco provável, mas a gente tem que aguardar o resultado do julgamento que vai ocorrer entre o dia 7 e 14 de novembro. Me chamou a atenção a defesa de um dos réus, que foi uma alegação que não foi levada durante o julgamento, até porque a defesa chegou a essa conclusão depois da publicação do acórdão, que foi a defesa do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Os advogados dizem que o somatório das penas não teria chegado a 19 anos de prisão, mas sim a 16 anos de prisão. Então, talvez, se eles estiverem corretos, isso pode acabar mudando, mas então
as alegações são as mesmas, né? Cerceamento de defesa, nulidade do processo, eles questionam a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, enfim, são... A incompetência do Supremo, ou mesmo a incompetência da turma para julgar um ex-presidente. Mas principalmente agora, neste momento, eles questionam a pena, dizem que é muito elevada. Em relação à defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, o advogado questiona também os 84 dias multa que foram aplicados e diz ali que esse valor chegaria a quase 130 mil reais, o que seria inviável para o general Augusto Heleno, já que ele recebe cerca de 23 mil reais, isso significaria 6 meses de salário, né, para poder pagar integralmente essa multa, e diz que ele ficaria na miséria se ele tiver que pagar essa multa. Né? Ele questiona também a pena, diz que é muito elevada e pede a redução desse valor que deveria ser pago. Então, basicamente, são os mesmos argumentos com algumas diferenças e outras ali em relação a cada réu. Exatamente. Então, a gente tem que esperar esse julgamento acontecer. Então, qual é a data marcada, Carol? Começa no dia 7 de novembro e vai até o dia 14 de novembro, sessão virtual, mas a gente sabe que pode ocorrer, né, alcançar a maioria antes desse prazo. É o prazo que todos os ministros têm para votar, ministros da primeira turma. E pode acontecer também de algum ministro pedir vista. Isso pode acontecer ao longo desse julgamento. Vamos lembrar que... lembrando que o Fux não faz mais parte da primeira turma. A gente não sabe ainda qual vai ser a definição. Se ele vai continuar participando? Se ele vai votar especificamente nesse julgamento virtual, não vimos ainda uma definição. Caso ele não vote, a expectativa é que seja um placar ali de 4-0, né? Para manter o acordo. Mas vamos aguardar então. Esses embargos de declaração, por vezes, ele pode até ser provido para prestar algum esclarecimento sobre dúvidas que forem levantadas acerca do julgamento, mas não necessariamente para modificar o resultado daquela condenação ao final com o quanto de pena que foi aplicado. O que vai acontecer, a gente tem que esperar o dia 14 de janeiro, quando então for finalizado esse julgamento. Agora a gente vai lá para o CNJ e vamos falar. Obrigada, Carol, pela sua participação. Carol fica aqui com a gente até o final do nosso jornal, porque sempre ela recebe alguma informação de última hora para trazer aqui com a gente e manter todos nós super atualizados. E vamos lembrar sempre, antes de chamar a Hilda, acesse o nosso portal agajur.com.br, nos sigam nas redes sociais, aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, também lá no Instagram para ficar antenado com tudo o que acontece na política e no judiciário brasileiro aqui com a gente no Agajur. Agora a gente vai lá no CNJ, porque como eu disse, a cada 15 dias tem sessão lá na reunião dos 15 membros do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que fiscaliza o Poder Judiciário no âmbito disciplinar, orçamentário e tem esse papel fiscalizador até mesmo para dar algumas recomendações aos juízes. Hilda, qual foi a recomendação que saiu hoje e que, salvo engano, foi por unanimidade lá no CNJ? Qual foi a recomendação que foi dada aos juízes de todo o Brasil? Olha, foi uma recomendação para os magistrados que atuam na área criminal, para que todos os pedidos que eles recebam da Polícia Militar nos seus estados em relação a pedidos de busca e de apreensão domiciliar sejam primeiro encaminhados para avaliação do Ministério Público de cada local. E daí eles determinam o quê? Que, dependendo do parecer sendo favorável, o juiz acolhe a decisão. Se o Ministério Público não se pronunciar ou se o Ministério Público se pronunciar contrário a essa decisão, então caberá ao juiz avaliar caso a caso para saber se a Polícia Militar tem mesmo legitimidade em relação ao pedido que está fazendo para poder efetuar essa busca e apreensão. Considerando, Karina, no caso, os conselheiros, que existem as diferenças entre a atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Federal. E a Polícia Militar tem um trabalho muito mais ostensivo nas ruas para prevenir
a criminalidade nas ruas e tal, do que essa questão de busca e apreensão, iniciativas desse tipo que competem mais à Polícia Civil. Isso partiu de um pedido feito junto ao CNJ pela Associação dos Delegados da Polícia do Estado de São Paulo. E essa decisão foi unânime e resultou em debate entre os conselheiros que colocaram assim, fizeram críticas às várias polícias e colocaram questões sobre limites que costumam ser exacerbados, não exatamente pela polícia militar somente, mas por outras polícias. Então eles avaliaram tudo isso e acharam que era pertinente fazer essa recomendação e o Ministério Público entrar sempre para dar essa posição no caso desses pedidos. Então, quando houver pedido de busca e apreensão em domicílio, antes do juiz decidir se autoriza ou não essa busca e apreensão, deve ser ouvido primeiramente, deve ser encaminhado o processo para a manifestação do Ministério Público. Ô Hilda, e segundo você nos trouxe também, isso vem ao encontro de decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não é não? Sim, exatamente. A Corte Interamericana de Direitos Humanos cita a Constituição Federal Brasileira, o que determina as limitações de cada uma das polícias, e fala que é preciso impedir violações dessas polícias. E cita até um caso que aconteceu no Pará, nos anos 90, em que uma interferência da polícia militar resultou no que foi uma espécie de violação ao direito de uma pessoa. E daí, em função disso, houve todo esse pedido, foi com base nessa questão que houve esse pedido de avaliação ao CNJ enquanto órgão de controle pela Associação dos Delegados, e o conselheiro, Karina, foi o relator Pablo Coutinho. Ele falou uma coisa interessante, ele falou na necessidade de serem observados excessos e limites da atividade policial, além dos princípios estabelecidos por cada uma dessas polícias, a PM, Polícia Civil e Polícia Federal, repetindo o que eu já tinha citado anteriormente. Exatamente, Hilda. E olha só, toda essa notícia você acompanha também, você pode ter o acesso na íntegra dessa reportagem que foi feita pela Hilda e traz todos esses números e dados dessa decisão que foi tomada hoje no Conselho Nacional de Justiça. Agora, Hilda, lá no TST, a gente sabe que tem vaga aberta no Supremo, em razão da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, lá no STM também, que é uma vaga que vai ser do Exército. Destinada para um membro do Exército, porque o Superior Tribunal Militar, ele é composto por membros que são juízes militares e juízes também civis. Mas a vaga aberta é do Exército e também está aguardando ali a indicação do presidente Lula para a ocupação. Mas lá no TST a coisa está caminhando um pouquinho mais rápida, não é não, Hilda? Exato, Karina. Está caminhando, inclusive, por quê? Porque a Constituição estabelece que no caso do TST, assim como do STJ, é preciso ser elaborada uma lista tríplice dos indicados que são aprovados pelo Tribunal Pleno da Corte Superior da Justiça Trabalhista e depois encaminhada ao presidente da República, o presidente Lula, a quem caberá escolher desses 3 nomes, um nome para ser indicado para o tribunal. Então, o que acontece? Acabou na última sexta-feira o prazo para inscrição dos interessados, não apenas os magistrados interessados, mas magistrados que foram indicados pelos próprios tribunais, que tinham interesse de vê-los assumindo essa vaga, que é uma vaga destinada à magistratura trabalhista. E a gente teve um número considerável, foram 23 magistrados indicados por 15 tribunais, Karina. Agora chamou a atenção, mais uma vez, no período em que se fala tanto da necessidade de equidade de gênero, desses 23 indicados, 7 são mulheres somente, entendeu? E desses 15 tribunais também chamou a atenção, cada um apresentou cerca de um nome, outros apresentaram 2 nomes, mas 2 tribunais se destacaram por terem apresentado 3 nomes cada um. Foram eles o TRT1, que com sede no Rio de Janeiro, e o TRT8, com sede no Amapá. Os 2 apresentaram 3 nomes. A sessão está programada para o dia 11 de novembro, como nós já afirmamos,
e a partir daí a votação será secreta, de forma secreta, aproximadamente muito parecido com o que aconteceu em outubro passado no STJ, para a definição de 2 listas tríplices também para a escolha de ministros. Então, o que se fala nos bastidores, que é uma coisa praticamente pública, é que essas 2 semanas são de visitas, de conversas de bastidores, de reuniões nos TRTs, viagens de magistrados até aqui para conversar também nos gabinetes com os ministros. Enfim, é um período de plena campanha, entre aspas, eu não diria eleitoral, mas não deixa de ser uma campanha para conjugar esforços no sentido de ser indicado o melhor nome ou o nome mais disputado e mais... que tenha mais pedidos em torno dele. Isso envolve também, a gente sabe, articulações de políticos do Estado e cada Estado, principalmente o Congresso Nacional se envolvendo nisso, articulações, negociações feitas no Palácio do Planalto, do próprio Palácio do Planalto, e no Judiciário como um todo, principalmente a Justiça Trabalhista, que é muito unida. Exatamente. E vamos lembrar, Hilda, que o TST, ele é composto por 27 ministros e 1/5 dos membros do Tribunal Superior do Trabalho é composto por membros da Advocacia ou do Ministério Público do Trabalho. E o restante são todos juízes de carreira que compõem os tribunais regionais do trabalho. E é a partir desses tribunais regionais do trabalho que esses nomes estão vindo para compor a lista tríplice. E depois ser indicado. Por quê, escolhido Karina? pelo presidente e depois sabatina e nomeação. Por quê? Porque o ministro que se aposentou no início de outubro foi o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que ele veio de uma carreira de quase 4 décadas. Foi aprovado como juiz trabalhista, depois foi desembargador e chegou ao Supremo. Então, essa vaga tem que ser ocupada por um magistrado trabalhista da mesma forma. Não vem dessa vaga nem da Advocacia, nem do Ministério Público do Trabalho. Então vamos aguardar também, né, Hilda? Para quando que é essa votação? 11 de novembro, o 11 dia da de sessão. novembro. 7 de novembro começa o julgamento do Bolsonaro, 11 de novembro, lista tríplice lá no TST. E agora a gente vai lá para São Paulo para falar com ele, claro, Fábio Panunzio. Você está por aí, Fábio? Boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite, Hilda. Boa noite, Carol. Boa noite, todo mundo. Espero que vocês estejam me ouvindo hoje. Está tudo certo aí com o meu áudio, Karina? Hoje estamos te ouvindo muito bem, Fábio. Muito bom. Olha só, Olha, Fábio. Diga lá. Não, pode falar, por favor. Olha só. A gente teve a notícia que está rodando as agências justamente sobre a Operação Contenção lá no Rio de Janeiro. Uma operação que já conta com 64 mortos, pelo menos até a hora que a Carolina Vilela apurou essa matéria, efetivamente, com 4 policiais mortos, 81 prisões, mais de 2.000 agentes entre policiais militares e civis envolvidos nessa operação. E olha só, o governador Cláudio Castro dizendo que pediu ajuda ao governo federal e o governo não deu essa ajuda. A gente até separou 2 videozinhos, Fábio. Antes de eu passar a palavra para você, vamos ouvir o governador, o que ele disse, e depois o que o ministro Ricardo Lewandowski falou também na coletiva, logo em seguida, para depois rebater o governador. Mas vamos ouvir primeiro Cláudio Castro. É que essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento, até de forças armadas, porque essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Tudo aquilo que está lá na Constituição Federal extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim, mas quando ela fala em exceder inclusive as nossas competências, já era para estar tendo um trabalho de integração muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo.
Olha só, Fábio, então o governador do Rio de Janeiro disse que já não é mais caso de segurança pública urbana, da forma como determina a própria Constituição, e que o governo federal teria que intervir, inclusive, com as Forças Armadas. Mas o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que não, que desde 2023 tem cooperado com o estado do Rio de Janeiro, que não houve pedido do governador que tivesse sido negado de forma alguma, rebateu negando esses argumentos e falando, inclusive, que a Polícia Rodoviária Federal tem feito patrulhamento nas rodovias do estado, inclusive para evitar que houvesse o tráfico de pessoas, de drogas, de armas, investido milhões de reais, inclusive em presídios. Vamos ouvir. Nós auxiliamos o Rio de Janeiro no que podemos. Nenhum pedido do governador Cláudio Castro até agora foi negado. A Polícia Federal está atuando muito intensamente, com recorde de apreensão de drogas e de armas e de operações de inteligência. A Polícia Federal, Rodoviária Federal, faz o patrulhamento das rodovias federais para impedir também a entrada de armas, drogas, o tráfico de pessoas, ilegal de pessoas. O governo federal tem atuado intensamente, seja com investimentos na área da segurança pública, com fornecimento de armas, de equipamentos, seja na parte prisional também, onde temos investido muitos milhões. Recentemente, no começo desse ano, o governador Cláudio Castro esteve no Ministério da Justiça e Segurança Pública pedindo a transferência de líderes das facções criminosas para as penitenciárias federais de segurança máxima. Foi atendido, nenhum pedido foi negado. Agora, a responsabilidade é, sim, exclusivamente dos governadores no que diz respeito à segurança pública, à segurança dos respectivos estados. Olha só, Fábio, o som dessa entrevista estava um pouco ruim e a gente vê uma oscilação, mas isso veio do áudio que a gente conseguiu acesso. Original. Do áudio original mesmo. Mas olha só, nós vimos aqui um jogo de empurra, do Estado, do governo federal, um está colocando a responsabilidade sobre o outro nessa operação que agora é considerada a maior operação dos últimos 15 anos no Rio de Janeiro, é isso mesmo? Infelizmente, Karina, é a maior operação em saldo de mortos. Foi uma tragédia essa operação, completamente trágica. Fruto de um planejamento ruim, de um tipo de raciocínio que acha que com violência se combate a segurança, e o governador Cláudio Castro passou a ser responsabilizado por esse saldo, por esse banho de sangue que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, desde que as primeiras informações começaram a chegar, né? E aí o governador tentou dividir responsabilidade com o governo federal. O que ele fez foi politizar o assunto, né? E de uma maneira um pouco complicada, porque logo depois os argumentos dele acabaram caindo por terra, né? Eu vou mostrar para vocês aqui duas declarações dele que se contradizem mutuamente. É o seguinte: em março passado, o governador falou com todas as letras que a polícia do Rio de Janeiro era autossuficiente, que ele não precisava de mais nada lá para combater o crime organizado. Vamos lembrar o que estava acontecendo até aqui. Havia uma DPF que ficou conhecida como a DPF das favelas, que foi aquela medida decretada pelo ministro Fachin, que proibia a polícia do Rio de Janeiro de fazer justamente esse tipo de incursão na periferia do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o saldo de mortes, o horror, era, além do que recomendava, uma atuação inteligente de combate efetivo ao tráfico de drogas. Enquanto vigorou a DPF, ela foi descumprida algumas vezes, mas, no geral, esse tipo de operação acabou não acontecendo. Acontece que, historicamente, o Rio de Janeiro vem aumentando o nível de violência da sua polícia. E o resultado, como se vê, é um desastre, porque tudo o que acontece é que o governo está enxugando gelo. Nós nos lembramos aí há cerca de 10 anos aquelas imagens de outra operação como essa, no Morro do Jacarezinho, né, em que os bandidos atravessavam de um bairro para outro por meio de uma picada na serra e ali se estabeleciam. O combate à criminalidade do Rio de Janeiro foi feito o tempo inteiro, a vida inteira, né, sobre a premissa da violência, e não deu resultado. A cidade hoje não é mais segura do que era antigamente em função da exacerbação da violência policial. Então, ao apresentar a sua justificativa, porque o saldo, eu estou falando de um desastre, porque nós estamos falando de 64 mortos, né?
Não se sabe ainda exatamente quem são esses mortos. Sabe-se que alguns dos mortos seriam integrantes aí de facções do Comando Vermelho, principalmente, inclusive de outros estados que estariam se refugiando no Rio de Janeiro. Agora, quem são os demais? Fora da conta de mortes, nós temos mais 9 pessoas até agora que foram baleadas, né? Mulheres, enfim, as vítimas de sempre. E essa operação vai ficar marcada para sempre como talvez o episódio mais mal planejado e violento da história do país. Ela corre o risco de entrar para a história assim. E o governador Cláudio Castro, o que fez foi tentar dividir o erro desse planejamento deficiente que ele fez. E aqui não é a minha opinião, tá? Eu conversei com especialistas hoje em segurança pública e todos eles são unânimes de afirmar que faltou planejamento, faltou inteligência e que só campanhas baseadas no uso intensivo da violência só vão produzir esse resultado. Bom, na hora de prestar contas da tragédia que promoveu, o governador Cláudio Castro, ele tentou dividir responsabilidade com o governo federal, porque é uma barra pesada você carregar consigo um insucesso do tamanho desse que parece estar se pronunciando, né? Eu queria muito mostrar para vocês aqui, eu não vou conseguir, mas eu quero ler para vocês as 2 declarações do governador Cláudio Castro. Ele diz o seguinte, olha, eu não preciso que ninguém entre com polícia nova no Rio. A minha polícia está estruturada. Eu preciso que os outros entes façam a sua parte para que o meu trabalho dê resultado. Esses outros entes, ele está falando aqui dos poderes da União, porque a União tem a sua Polícia Rodoviária Federal, ela deveria mesmo fiscalizar mais e melhor as rodovias. A Marinha deveria cuidar melhor dos portos do Rio de Janeiro, que são outra porta aberta para a entrada de armas e saída de drogas, isso não está acontecendo. Mas o governador, em março, dispensou essa ajuda, tá? E sobre o uso da Polícia Federal, o que ele falou? Porque foi cogitar, ele falou, olha, será que a PF pode auxiliar o Rio de Janeiro entrando no combate à criminalidade, que é uma atribuição estadual? Ele falou, não, os policiais federais não são treinados para isso. Aí, hoje, ele, durante as entrevistas que concedeu ao longo do dia, tentou dividir a responsabilidade por esse saldo triste dessa operação, dizendo que pediu ao governo federal a cessão de blindados para a Marinha e que não houve porque o governo tem medo de decretar uma GLO. Foi exatamente o que ele disse. Mas a ministra Gleisi Hoffmann confrontou e o ministro Lewandowski, como a gente viu, confrontaram essa afirmação e ele acabou admitindo, né, o jornal Valor Econômico está com essa manchete na capa agora, ele acabou admitindo que realmente não pediu GLO nenhuma para o Estado do Rio de Janeiro, inclusive já pediu desculpa para a ministra Gleisi Hoffmann. Aí fica aqui a minha ponderação sobre o legado desse tipo de coisa, porque a população fluminense, uma hora, vai acabar se perguntando, tudo bem, o Cláudio Castro foi lá com a polícia dele, matou 64, foi um banho de sangue, melhorou a criminalidade do Rio de Janeiro? Quer dizer, o Morro do Alemão, Jacarepaguá, a zona oeste do Rio de Janeiro, a zona norte, estão pacificadas, estão tranquilas? Se não melhorou, qual é a alternativa a esse tipo de abordagem, né? É o que se pergunta agora. Do outro lado, nós temos um governo federal muito preocupado em lavar as mãos com relação a esse episódio, viu, Karina? Porque, assim, é verdade, está colocado que realmente o governador não solicitou esse tipo de ajuda. Agora, cadê as blitz das rodovias federais para evitar o traslado de armas, que acontece o tempo todo? Onde é que está o fechamento dos buracos, dos queijos suíços, que são os portos e aeroportos brasileiros, que é por onde entram armas e saem drogas? Onde é que está? Onde está a Receita Federal que permite que bairros inteiros, como o Saara do Rio, sejam abastecidos por muamba, trazida pelo crime organizado, muitas vezes chefiado por organizações como esse PCC, ou o bairro de Santa Ifigênia, aqui em São Paulo, ou os diversos camelódromos que existem nos 5.500 e tantos municípios brasileiros, que são alimentados com muamba trazida por pessoas que são vinculadas ao crime organizado. Então, essa é uma daquelas histórias que está todo mundo devendo. Talvez a gente não possa atribuir ao governo federal responsabilidade imediata por esse tipo de operação mal planejada, porque isso realmente é da lavra do governador do Rio de Janeiro, ele comanda e ele tem um estilo truculento mesmo, ao qual ele foi fiel mais dessa vez, né? Mas a população, coitada, essa população continua acossada, né? Tendo que se esgueirar debaixo de carro da linha vermelha para evitar os disparos, tendo que fugir, tendo sua casa invadida por gente que não tem mandado, que não tem nada, que mete o pé na porta e vai entrando, que trata todo mundo como bandido e que mata inocentes muito mais do que mata criminosos, né? Num país que não tem pena de morte. Né? Bala perdida, que a gente exatamente. sempre ouve. Enfim. É uma tristeza viver num país
em que esse tipo de mentalidade norteia o combate ao crime organizado, porque, a depender do sucesso desse tipo de empreitada, a gente nunca, jamais vai se livrar da criminalidade. Pelo contrário, ela vai se tornar cada dia que passa mais violenta para fazer face à violência do Estado. É o que a gente fala, o crime cada vez mais organizado e o Estado desmantelado. Obrigada, Fábio, mais uma vez por participar desse jornal com a gente. Prazer falar com você. Amanhã a gente volta para conversar mais um pouquinho. Boa noite. Tchau, boa noite, Karina, boa noite para todo mundo. E obrigada, meninas, também por participar desse Jornal Hora Jurídica comigo nessa noite. Carolina Vilela, Hilda Cavalcante, obrigada, meninas. E obrigada para você que nos acompanhou até agora com essas informações que nós trouxemos do dia de hoje, desta terça-feira. Todas essas informações e muito mais você encontra lá no nosso portal hjur.com.br e também nas nossas redes sociais. Amanhã a gente volta às 18 horas. Eu tô te esperando. Até lá. Tchau, tchau.